Quem conversa comigo hoje sobre geografia literária é o professor doutor Tiago Vieira Cavalcante, geógrafo, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. Tiago, seja muito bem-vindo pela primeira vez ao Pode Vir. Cavalcante. É um prazer estar aqui contigo, né? Poder conversar sobre uma das minhas paixões que virou pesquisa também. Então, vai ser uma alegria. Então eu começo pela paixão. Como foi que geografia e literatura se aproximaram na tua vida? Eu sempre tentei, Cavalcante, tratar das coisas que eu gosto como trabalho, ou tentar trabalhar também com aquilo que eu gosto. Então eu fiz esse esforço a vida inteira, né? Trabalhei com geografia cultural desde que comecei na geografia, porque sempre gostei de cultura, sempre gostei de arte, de literatura. Fiz um mestrado tratando de um tema diferente desse da geografia literária, tratando, na verdade, de geografia da religião, mas também um tema cultural. E no doutorado, exatamente por ser um apaixonado por literatura, né? E gostar de estudar e de ler e assim por diante, acabei me encaminhando para a geografia literária. E nós temos aqui no Ceará grandes escritores, não é mesmo? Pensei, em princípio, em trabalhar com José de Alencar, os cânones em especial. Depois, achei que a Raquel de Queiroz seria mais interessante, porque penso que ela é, não sei por qual motivo, uma autora mais geográfica, digamos assim, mais telúrica, mais ligada à terra. Pelo menos ela dizia isso muito nas suas entrevistas, nas suas crônicas e assim por diante. Então, fui tentando associar essas coisas, né, a geografia que eu estudava com a literatura que eu amava, para fazer aquilo que eu denomino, mas também não estou inventando a roda, de geografia literária. E para quem está escutando hoje pela primeira vez, geografia literária, como é que você pode apresentar para quem nunca escutou essa terminologia? Por exemplo, eu escutei muito recentemente através dos teus artigos científicos. Né? Sim. Geografia literária é um termo que eu prefiro usar. Mas tem gente que, quando trabalha com esse assunto, trata de geografia e literatura, né? Eu não gosto de fazer essa separação com o E, porque acho que a gente acaba colocando esses conhecimentos que são distintos, são diferentes, que têm objetivos diferentes, mas a gente coloca eles em caixinhas muito distantes. Então, eu prefiro chamar geografia literária para ampliar, de certa maneira, a forma de tratar esse assunto. Eu diria, um tema da geografia cultural, né, que é uma abordagem específica em geografia humana. E é um tema já trabalhado há muito tempo, não só no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, mas que ganhou um reforço a partir dos anos 70. Ainda são poucos os trabalhos sobre o assunto, no Ceará menos ainda, mas a gente vai tentando estudar um pouco daquilo que está acontecendo no mundo afora e aqui, e também orientando pessoas no assunto, né? E a tua aproximação com a geografia literária se deu no doutorado, como você falou? No doutorado. Trabalhando com esse livro, acredito que é fruto da tua tese de doutorado. Esse livro aqui. Então deixa eu te mostrar aqui para a câmera. Tive muito gosto de... Geografia Literária, em Raquel de Queiroz, do Tiago Vieira Cavalcante, publicado pela editora UFC. Então, fala para a gente sobre a produção dessa pesquisa, né? Como é que você se aproximou da Raquel, na literatura da Raquel, no caso, né? Esse livro, ele, como você colocou, Cavalcante, ele é produto da tese de doutorado. Essa tese eu fiz entre os anos de 2013 e 2016 na Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, né? A Unesp de Rio Claro. E eu me aproximei exatamente por conta dessa paixão que eu falei para ti, né? Você já era leitor da Raquel? Já era um leitor da Raquel. Eu acho que quase todo cearense passa pela Raquel, né? Conhecia os principais livros dela, mas consegui ampliar um pouco essa leitura, né? E ler outras coisas que não só os romances. E fui a um evento no Rio de Janeiro, e uma professora no Rio de Janeiro sabia dessa minha vontade de estudar geograficamente a Raquel de Queiroz e me convidou para estudar, fazer o doutorado com ela na universidade que eu mencionei, né, na Unesp de Rio Claro, a professora Lívia de Oliveira, que inclusive é quem faz o prefácio, né? Era uma professora que trabalhava com esse tema da geografia cultural, da geografia humanista, dessas geografias mais sensíveis, professora que ela era,
E foi uma das, no Brasil, a inaugurar exatamente esses estudos. Foi a primeira professora a orientar um mestrado, ainda no início dos anos 90, sobre o assunto. E a escrever também sobre o assunto. Escreveu sobre Garcia Lorca, escreveu sobre ela, né, no caso, Thomas Mann, escreveu sobre João Cabral de Melo Neto. Então, ela também leitora assídua da literatura brasileira, na medida do possível, juntava a geografia dela com a literatura e, de certa forma, foi quem me conduziu, que teve essa coragem, né, e essa vontade de me conduzir nesse trabalho de tese, né? E o que a geografia literária revelou sobre a literatura de Raquel de Queiroz nessa tua pesquisa? Eu gosto de colocar, inclusive para os meus alunos, que fazer geografia literária não é só ler os livros que a gente gosta, né? Geografia literária, e daí eu acho que a contribuição da geografia, para a gente fazer geografia literária, a gente precisa fazer campo, a gente precisa ir aos lugares onde os escritores passaram, né? Tentar conhecer as pessoas, as personagens, sobre que elas conheceram, que elas escreveram sobre. Eu acho que geografia literária é um pouco disso. Então, ao mesmo tempo que eu li os romances de Raquel, são 7 romances no total, eu descobri muitas outras coisas nas crônicas dela, nos poemas dela, nos lugares onde ela viveu, por onde ela passou, né? Fui ao IBAMA para saber da RPPN, que é uma Reserva Particular de Patrimônio Natural, que ela pediu para ser estabelecida, instituída lá na sua fazenda, a Não Me Deixes. Então, ela tinha esse quê de preservação ambiental. Fez muito também por aquilo que hoje é o Monumento Natural dos Monólitos de Quixadá, ainda no início dos anos 2000, exatamente pela imponência que tem aquela geomorfologia, né, nessa cidade. Então, era uma pessoa que tinha uma entrada em muitos lugares. Durante a tese também... Então, você revisitou esses lugares? Revisitei. Fisicamente, você esteve lá? Eu digo para os alunos, né, para os orientandos, para as pessoas que gostam do tema, que a gente tem que não só ler o livro, mas tentar mapear, cartografar os lugares que o livro, dos quais o livro fala, os lugares onde por onde o escritor, a escritora passou. Que interessante. Né, para ampliar essa ideia de literatura e de geografia também. Então, certamente você esteve lá na Não Me Deixes. Sim, mais de uma vez, e sempre quando chega alguém de fora, eu levo essa pessoa lá, ainda mais se ela for leitora de Raquel de Queiroz. É um lugar belíssimo, né? Ultimamente, inclusive, está mais organizado para receber pessoas e não deixa de, principalmente se você é um leitor do seu escritor dileto, preferido, é bom visitar esses lugares porque a gente se sente um pouco, né, próximo dessas pessoas, desses sujeitos, né? Então, hoje nós estamos conversando com o professor Dr. Tiago Vieira Cavalcante, geógrafo, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, sobre geografia literária. E eu vejo que você trouxe muitos livros, né, que têm relação com a geografia literária. Qual que você pega agora para falar para a gente? Primeiro, eu acho que eu tenho que dizer, Cavalcante, que me incomodava muito a gente, como eu falei agora há pouco, tratar de geografia literária somente a partir dos livros propriamente ditos, né? Eu acho que tem que fazer campo, tem que fazer mapa, tem que tentar conhecer um pouco da vida, fora a obra, mas também da vida do escritor, entrar em contato, se possível, se ele for vivo, né, com ele, entrevistá-lo e pluralizar as possibilidades de alimentar e enriquecer essa geografia literária. Então, me incomodava muito tratar de geografia literária só a partir de uma leitura de um livro. Não, pego um livro de um autor que eu gosto e faço uma análise, digamos assim, uma interpretação geográfica daquele livro. Então, eu fui ampliando um pouco. Isso não era o bastante para você? Não era o bastante, mas não, é o comum. Infelizmente, na geografia, é o que comumente se faz, né? Então, eu fui tentando ampliar, tratando disso como, de fato, um projeto de pesquisa no departamento onde eu leciono, onde eu trabalho. Tentei ampliar essa geografia literária e fui acessando outras literaturas que ampliavam ela para mim e para os estudos que eu estava fazendo, né? Aqui eu trouxe alguns livros, fora o livro da tese. Trouxe um livro do professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, né, o Mapa e a Trama. Mostra aqui para a gente. Um professor
do sudeste do país, da USP, mas que foi um dos primeiros a tratar do tema na geografia, desde 1988, não é muito tempo, né? Mas é algum tempo, já escrevendo textos sobre o assunto e lançando esse livro em 2002. Eu acho que é um livro seminal para quem trabalha com o assunto. Depois dele, esse livro organizado pelos professores Eduardo Marândola Júnior e Lúcia Helena Batista Gratão, que também já tem uns 15 anos e é um livro seminal para se tratar do assunto, mas são livros, de todo modo, esses que eu estou mencionando, da mesma forma esse, Geografia, Literatura e Arte, Inspirações para construir diálogos, de uma professora baiana, que é a Maria Auxiliadora da Silva, todos eles livros que tratam do que eu acabei de falar, né? Aqui nós temos vários exemplos de literaturas que são interpretadas ou analisadas geograficamente. Esses outros não. Eu acho que a gente já amplia essa geografia literária de formas que esses outros aqui eles nos dão pistas. Por exemplo, nenhum deles de geógrafos, né? A gente tem que sair da geografia para ampliar essas geografias que a gente faz. Esse do Roger Chartier, que é um grande historiador, acho que conhecido seu, dos livros da literatura, né? E o Chartier deixa claro o quanto os mapas, por exemplo, que são objetos, digamos assim, geográficos, Sim. Eles são importantes, inclusive, para a gente se colocar, né, imergir nas literaturas, e o quanto eles contam histórias tão interessantes quanto aquelas que estão escritas, né, estão em palavras. Então, eu gosto de valorizar também essa relação da geografia literária, da geografia da literatura, a partir dos mapas que não são só técnicos, como esses que a gente conhece, mas também são inventados, são ficcionais. E na literatura, na ficção, é isso que eu ia dizer, muitos escritores inventaram os seus mapas, né, nas suas obras. São muitos. Tolkien, eu acho que é um exemplo maior, né, desses mapas, mas não só eles. E né? como esses mapas enriquecem o texto literário. Enriquecem, e eu acho que a gente tem que explorá-los. Né? Na geografia literária existe um caminho que é o da cartografia literária, que vai fazer exatamente essa exploração. Não só da parte da geografia se faz essa cartografia literária, mas os próprios literatos também têm esse cuidado, esse trabalho. Né? Esse livro é de um filósofo, o Fernando Savater, né, Lugares Mágicos, e o que eu acho interessante nele é exatamente também o fato desse filósofo ele ir para além da literatura e tentar mapear um pouco da vida dos autores e entender como os lugares por onde os autores passaram, de algum modo, direto ou indiretamente, influenciaram naquilo que eles escreveram. Então, a gente pode fazer isso, por exemplo, aqui em Fortaleza, por onde passou Raquel de Queiroz, José de Alencar, Adolfo Caminha e outros tantos escritores que a gente conhece. A gente valoriza esses lugares, eles são visitados. Qual o papel que eles tiveram na sua literatura? Eu acho que também é uma maneira de fazer geografia literária. E uma maneira de preservar a memória também. Exato, que eu acho que no Brasil, especialmente, temos que dizer, né? Temos que dizer, a gente faz isso muito pouco. São poucos os museus de escritores, são poucos as trilhas literárias, pouco se explora aquilo que a gente chama de turismo literário, que seria de grande enriquecimento, não só para os que vêm de fora, mas para os que estão aqui, nessa relação entre a cidade, o campo e aquilo que está escrito, aquilo que foi inventado, aquilo que diz respeito à imaginação desses escritores. Né? Sim. E a gente tem, por exemplo, em Fortaleza, uma tendência muito grande de querer o moderno. Exato. Né? E demolir o que é chamado de velho, antigo. Fortaleza. Hoje mesmo eu tive a experiência, se eu vou passar em frente aqui no apartamento de um amigo da infância. Quando eu olhei, não existe mais o apartamento. Só um terreno para uma nova obra que vai talvez dar lugar a 25 andares, 30 andares. Tem uma geógrafa, Ana Fani, Alessandri Carlos, que ela chama esses espaços de espaços efêmeros. Sim. São espaços que a gente passa um dia, eles estão ali, no outro dia eles desapareceram e muitas vezes a gente não sabe o que é que tinha ali ontem. A gente não lembra, eles fugiram, escaparam da nossa memória. E eu penso que a literatura, de alguma maneira, né, fala muito desses espaços que, inclusive, não existem mais. Certamente. E que podem ser mapeados, podem ser revigorados na imaginação das pessoas. Penso também, Cavalcante, que existem ainda
por exemplo, uma coisa que eu tenho valorizado muito é a geografia do leitor, né? Eu acho que às vezes a gente é muito egocentrado. Acho que pra gente isso aí também. Esse é um livro da Michelle Petit, né? A Michelle Petit é referência no que diz respeito a esse estudo do papel que tem a literatura para o leitor, né? A importância que tem essa literatura na construção de mundos para aquele que lê. E muitas vezes a gente é egocentrado, a gente quer analisar as coisas, mas não pergunta qual a percepção que as pessoas que leem têm dessas mesmas coisas. A gente quer elaborar a nossa percepção, mas esquece da percepção do outro, que muitas vezes é mais rica ou mais plural do que a sua, né, que é pesquisador. Então, não só a geografia literária tem que arcar com esse tipo de pesquisa, né, de analisar e interpretar as obras literárias, mas eu acho que a gente tem que perguntar também qual é o papel que tem os livros na vida dos leitores. Do receptor. Do receptor. A teoria da recepção, aquele que está recebendo o texto. Perfeito. Ou vendo, assistindo ao filme. E eu associo essa ideia às bibliotecas comunitárias, não só as bibliotecas institucionalizadas, aquelas que a gente conhece, né? As públicas, mas as comunitárias. Eu visitei, tive a oportunidade... Esse último é Bibliotecas, um título lindo, Bibliotecas Mudam o Mundo. Concordo plenamente com esse título. E as autoras Daniele Carneiro e Juliano Rocha. As bibliotecas, especialmente as comunitárias, se a gente tiver a alegria de visitá-las, né, elas dão acesso livre aos livros para as pessoas, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para as crianças que moram na periferia. Muitas vezes pessoas que não moram tão perto das bibliotecas centrais, né? Não têm livre acesso a essas bibliotecas, não se sentem vontade de estar lá. Ou quando estão lá, se pegam um livro, não tem tanto tempo para poder ali lê-lo, né? E de fato imergir naquele livro. Então essas bibliotecas, é interessante como, visitando elas, a quantidade que tem de jovens por ali, como eles absorvendo, lendo esses livros, como o mundo deles muda, como a percepção deles é ampliada, como eles passam a sonhar de modo mais enriquecedor do que antes, quando esse acesso não era possível. Então, é uma espacialidade, é uma geografia também importante dentro da nossa cidade, não só na nossa cidade, mas eu acho que no mundo inteiro, essa geografia das bibliotecas comunitárias. Em Fortaleza, em especial, elas estão, sobretudo, e eu diria que quase 100% delas, se não todas, localizadas na periferia. Certamente. Elas estão fazendo ali o papel de um espaço cultural que muitas vezes essa periferia não tem, não possui. E dando outra possibilidade de compreensão do mundo e de possibilidades, de perspectiva, de horizonte para esses jovens, né? Mas não só jovens, mas especialmente, digamos assim, para esses jovens. Então, elas têm um papel geográfico, realmente, porque elas mudam um pouquinho a cara daquela periferia que já é tão estereotipada. Sim. Né? Dando outras possibilidades para aqueles que estão ali. Elas estão exatamente nos lugares onde a cultura é necessária, porque muitas vezes ali falta um pouco daquilo. Eu penso até que hoje em dia é na periferia que se produz o novo, né? Inclusive literariamente, nos saraus, nos slams, né? Isso também, na medida do possível. Às vezes a gente não tem aluno o suficiente para fazer esses trabalhos com a gente, mas na medida do possível também tenho tentado explorar, até fugir dos cânones, como aconteceu na minha tese com a Raquel de Queiroz, e me aproximando e lendo mais essas pessoas que publicam via editoras alternativas, né? Publicam muitas vezes por conta própria e saem vendendo seus livros nos eventos literários que acontecem por aqui e por outras partes do estado e do país. Eu acho que é isso que enriquece essa geografia literária que está para além do livro. Tiago, você foi formado e tornou-se formador, professor, né, da Universidade Federal do Ceará, e certamente você trouxe o teu estilo próprio de fazer a geografia literária e tem orientado tanto na graduação como na pós-graduação estudantes.
qual o estilo do professor Tiago Vieira Cavalcante no fazer essa geografia literária agora, século XXI? Eu diria que eu tento, né? A gente tenta, a gente faz o esforço de não engaiolar ideias, né? Na medida do possível, eu vou incorporando as imaginações dos estudantes naquilo que eu faço e orientando eles naquilo que eles gostam, né? Nas vivências que eles têm, nas experiências que eles têm, né? Por mais que trabalhe com esse assunto, eu não trabalho somente com esse assunto, né? Nas orientações, especialmente de mestrado e doutorado. Então, já tive a alegria de orientar, ou estou orientando trabalhos relacionados à música, também, ao hip hop mais especificamente. Tem um rapaz, o Leon Denis, que tem feito uma tese sobre o assunto, né? Tá na construção, na elaboração da tese sobre o hip hop de Fortaleza. Tem uma orientanda, a Gerlaine, que está estudando a música evangélica e como, através da música, é difundida via redes, né, rádios, gravadoras e outros meios, as plataformas, né, de música que a gente tem nos celulares e também nos computadores, como essa ideia evangélica é difundida, né, diferente da católica, que porque a evangélica é iconoclasta, e na medida do possível é via música que esse caminho religioso faz a sua difusão, né, especialmente via a música gospel, né. Tenho orientado alunos que trabalham com outras artes também, né, quadrinhos, e a literatura também está presente sempre, entre outros. Então, por mais que a gente tenha essa paixão, a gente vai também tentando incorporar a nossa experiência com a paixão dos alunos. Eu sou professor de primeiro semestre, de uma disciplina chamada História do Pensamento Geográfico, e eu gosto de colocar nessa disciplina isso, né? Que não é porque a gente entrou na universidade que a gente tem que simplesmente esquecer tudo aquilo que a gente foi antes da universidade, né? E a partir dali se tornar um sujeito formal, que tem que aprender uma geografia formal, muito técnica, muitas vezes chata, muitas vezes também distante das necessidades da sociedade, da população, não só naquilo que ela necessita de objetivo, mas de subjetivo também, né? E a geografia literária, quando eu penso essa relação geografia e literatura, por fim, eu também penso ela como uma nova ou uma diferente maneira de escrever a geografia. Sempre me incomodou ir nas livrarias e lá os livros de geografia estarem sempre escondidinhos. Eram sempre os livros mais desinteressantes. Enquanto o pessoal lê história, lê filosofia, que não é fácil, lê antropologia, lê, logicamente, literatura, mas a geografia sempre estava ali no espaço mais escondidinho daquela livraria, ou mesmo das bibliotecas. Ao meu ver, a gente tem um trabalho tão bonito, faz tanta coisa interessante. A geografia é uma das coisas mais belas que eu conheço, né? A geografia, todos nós apreciamos paisagens. Então, na história do pensamento geográfico, você encanta os estudantes para esse campo que eles estão escolhendo. Inclusive para eles fazerem uma geografia que seja não só interessante para eles, interessada na sociedade, mas interessante também para o leitor. Isso eu acho que também é papel da geografia literária. Essa tentativa de se tornar mais interessante, se tornar mais literária, inclusive, né? Mais bem escrita, mais bacana de ser lida, digamos assim, né? Por todos. Tiago, o nosso tempo está chegando ao fim, mas tem uma informação importante. Fortaleza vai completar 300 anos em 2026. E o professor Tiago Vieira foi convidado para pós-faciar uma obra que reúne 165 textos ou paisagens sobre a cidade de Fortaleza. E eu queria saber qual o spoiler que você pode dar para a gente sobre a geografia literária de Fortaleza que nós leremos em 2026 a partir do trabalho de pesquisa sobre essa obra que a editora UFC lançará no dia do aniversário da cidade, no dia 13 de abril de 2026. Que responsabilidade, né? Quando eu soube que quem vai prefaciar é o reitor, né? Quando eu também vi o livro assim já
sem querer dar spoiler, mas vi que no livro existem tantas pessoas ali competentes, poéticas, bonitas, que escrevem bem, né? Primeiro eu vou ter que ler aos poucos, já estou lendo cada uma dessas crônicas, né? E sentindo cada uma delas. E sentindo um pouquinho, tentando conhecer essa fortaleza a partir do olhar dos outros. E aí adorei o tema do pós-fácil, essa geografia literária de Fortaleza, já é algo que eu venho pensando, né? E vou tentar caprichar, deixar ela tão bonita quanto as crônicas e o prefácio que caracterizam esse livro. Ano que vem, inclusive, é um ano importantíssimo, né, para a nossa cidade. Sim, 300 anos, né? Lá no Departamento de Geografia, a gente tem um projeto que é o das trilhas urbanas, né, e a ideia, pelo menos está como ideia ainda, vou falar com os estudantes do laboratório, tenho falado com eles, inclusive, entre essas trilhas urbanas que são oferecidas anualmente pelo Laboratório de Geografia Urbana, lá do Departamento de Geografia, a gente incluir uma trilha também que a gente pretende chamar de Fortaleza Literária, que é uma trilha que vai tentar, principalmente ali naquela parte central da cidade, desvendar, revelar aspectos daquela parte da cidade a partir da literatura, principalmente da literatura naturalista, mas também da literatura mais atual, fazendo essa tentativa de comparar o passado com o presente e ver que Fortaleza foi essa que se tornou depois, após, né, 300 anos. Então, são cenas do próximo ano, 2026, e certamente você pode acompanhar muitas dessas atividades através do portal da Universidade Federal do Ceará, ufc.br, que muitas atividades serão divulgadas através do portal. Tiago, nosso agradecimento imenso por estar aqui nos apresentando para talvez muitas de vocês a geografia literária pela primeira vez, mas como ele disse, é um campo do conhecimento já bastante estudado em outros países e no Brasil passa a ser estudado por volta da década de 1980, 90, não é isso? Exato, a partir dos anos 70 em especial, né? Mas com mais propriedade a partir dessas décadas mencionadas por ti. Então, se você se interessou, procura os artigos científicos, os livros do professor Tiago Vieira Cavalcante e dos orientandos que certamente estão produzindo obras belíssimas. E nós vamos então fechando por aqui mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Segue o nosso Instagram, @podevir o podcast.